Hoje eu quero apresentar os 3 grandes conceitos de produtividade que eu penso que você precisa dominar se você quiser resolver de uma vez por todas a questão de ser produtivo. De uma vez por todas, não por todos. Isso é só para você. E eu vou te apresentar esses 3 conceitos, eu vou tentar explicar eles da forma mais completa possível, sem tomar o máximo de tempo que dá para tomar, né? Vamos tentar ser objetivo nesse vídeo. Ele vai cumprir o papel de ajudar as pessoas que estão tentando aumentar a sua performance, aumentar a organização do seu dia, sem precisar abrir mão das coisas que são importantes, ou para poder manter as coisas importantes no dia, ou até fazer mais do que é importante. Os 3 conceitos, é importante que você ouça todos eles até o final, porque pode parecer simples e óbvio demais no começo, mas é a ligação entre eles que faz todo sentido. E eu preciso só colocar uma definição antes da gente começar, de eu explicar isso daqui, que eu penso que vai ser muito útil para nós. E a definição é a seguinte, são os pré-requisitos da ação humana. Ele fala assim: o homem agente é ávido por substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória. Sua mente imagina condições que melhor se ajustem aos seus propósitos e sua ação busca realizar este estado desejado. O incentivo que impele o homem à ação é sempre o de algum desconforto. Mas para fazer um homem agir, o desconforto e a perspectiva de um estado melhor não são suficientes. Uma terceira condição é necessária: a expectativa de que um comportamento intencional tenha o poder de tirar, ou pelo menos de aliviar, o desconforto que ele sente. E aí, isso é importante porque nós temos 3 pré-requisitos para você agir. E a produtividade também tem tudo a ver com você não procrastinar, certo? Isso me parece óbvio para todo mundo que começa a pensar na questão da produtividade. E se tem tudo a ver com que com você não procrastinar, é importante estabelecer o seguinte: nós temos que entender qual é o desconforto atual, qual é a perspectiva de melhor, ou seja, onde eu quero estar, e o que é que me leva de um lugar para o outro, ou seja, como eu saio daqui para cá. E esse como ou é um meio prático ou é uma ferramenta. No geral, ele é um conjunto dessas duas coisas, do tipo, eu quero ter mais dinheiro, então eu vou fazer um vídeo na internet para que as pessoas conheçam o meu produto. Então, usando uma ferramenta, uma tecnologia, e apostando numa forma de vender. Então são 3 conceitos importantes na produtividade. Eles são importantes tanto para o micro, para a produtividade de uma coisinha, quanto para o macro, para a produtividade da sua organização diária, da sua rotina e daquilo que você faz no seu trabalho, na sua vida profissional. O primeiro deles é o conceito de uma única coisa. O conceito de uma única coisa tem que ser visto de 2 formas. Primeiro, ele tem que ser visto na questão de executar uma tarefa de cada vez. Não existe produtividade fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso simplesmente não existe. Esse é o assunto mais batido que tem nos livros de negócios, administração, gestão, autoajuda. É o fato de que você tentar fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, ou seja, você tentar ser um multitarefas, implica em um gasto adicional mental e de organização das coisas na sua cabeça que atrapalha muito você conseguir fazer uma tarefa no menor tempo possível. Então, o problema de você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é que existe um gasto mental que vai fazer com que seja mais lento e você faça mais errado. E fazendo mais errado vai fazer com que você tenha que fazer de novo. E fazer de novo, evidentemente, vai diminuir muito a sua produtividade. Beleza? Também existe uma segunda ideia de única coisa, que é identificar qual é a ação, qual é a única coisa de todas as coisas que devem ser feitas para você atingir um determinado resultado. Qual é a única que é a mais importante de todas? Por exemplo, na minha opinião, a coisa mais importante de todas para um negócio digital existir é a produção de conteúdo.
Se você quer fazer dinheiro no digital, na internet, você tem que produzir conteúdo. Gravar vídeo no YouTube, postar no Instagram, fazer seja lá o que for. Esta é a única coisa mais importante. Quando você se concentra muito mais nesta única coisa do que nas outras, você aproveita melhor o seu tempo para tirar o máximo de resultado possível. Por quê? Produtividade é isso. Como eu tiro o máximo de resultado possível do uso do meu tempo? Vou abrir a porta do meu cachorro. E a ideia de única coisa é essa, é eu conseguir passar a maior parte do tempo realizando a atividade mais importante, porque essa atividade mais importante é a que mais gera resultado. Aí a gente tem um segundo conceito muito importante para a produtividade, que é o conceito de gargalo. Identificar a etapa limitante de um processo é o que mais aumenta a produtividade. Veja, um exemplo simples para isso daqui é dado num livro chamado A Meta, do Goldratt, em que ele fala assim, olha, existe um grupo de meninos escoteiros lá que estão andando numa trilha. Qual a velocidade de caminhada desse grupo? A velocidade de caminhada do grupo é a velocidade do mais lento, porque eles têm que andar em fila indiana, eles não podem sair da formação deles e eles não podem deixar ninguém para trás. Então, eles andam, o que está na frente pode ser o mais rápido, mas ele não pode andar mais rápido que os outros, porque ninguém pode ficar para trás. E o que está atrás, se ele for muito rápido, ele vai trombar no da frente. Então ele também não pode andar mais rápido do que o que está na frente dele. Portanto, quem determina a velocidade de caminhada daquele grupo é o mais lento. O gargalo é isso. É a etapa mais lenta de um processo. No geral, a nossa perda de produtividade está em não encontrar qual é a etapa mais lenta e otimizar ela. Ponto importante. Para tudo que você faz, existe a etapa mais lenta. Por exemplo, para eu gravar um vídeo, a etapa mais lenta é eu entender o conteúdo que deve ser dito no vídeo. Eu tenho que montar um conteúdo que seja na minha cabeça, nem seja num caderno, igual eu montei aqui. Eu tenho que montar um conteúdo. E montar o conteúdo é o que leva mais tempo. É o gargalo. Porque, primeiro que, sem ele não tem o resto, né? Mas demora, é a parte mais difícil. É a etapa que deixa o processo mais lento, como eu já disse. Então, você sempre pode identificar a tarefa mais lenta. E o gargalo sempre muda. Ou seja, uma vez que você identificou um gargalo, você vai arrumar para que ele deixe de ser um gargalo e aí outra coisa passará a ser o gargalo. Até que vai chegar num ponto em que não tem como acelerar mais do que isso. Por exemplo, existe um tempo para eu gravar o vídeo. O vídeo dura, sei lá, 15 minutos. Não tem como eu acelerar esse tempo. O tempo de gravar o vídeo é o tempo de gravar o vídeo. O tempo do conteúdo, não tem como mudar o tempo do conteúdo. Então, existe um limite mínimo que você consegue chegar, ou seja, existe uma velocidade máxima para um processo. Mas, ainda assim, identificar a etapa mais lenta é o que aumenta o aproveitamento das horas dedicadas para essa atividade. E existe um terceiro ponto muito importante, que são as projeções. O que faz com que você seja mais produtivo é você descobrir qual a única coisa que dá mais resultado, qual o gargalo dos seus processos e começar a basear a tua produção atual num resultado projetado. Então eu faço uma projeção com base no que eu num conjunto de atividades que eu faço hoje. E aí, o tempo inteiro eu tenho que ficar estabelecendo novas hipóteses e estimativas de resultado para descobrir onde eu tenho que atuar mais nas minhas ações de agora. Explico. Imagina o seguinte, para cada vídeo que eu faço uma venda. Então eu tenho uma projeção de que se eu fizer 30 vídeos no mês, eu vou fazer 30 vendas. Aí eu estabeleço uma hipótese. Então para eu fazer 60 vendas, eu devo fazer 60 vídeos? Essa projeção, essa hipótese muda toda a minha organização de trabalho para que eu reorganize a minha rotina para produzir 60 vídeos. Uma vez que eu produzo 60 vídeos, eu consigo descobrir. Opa, produzi 60 vídeos e fiz 60 vendas. Então, de fato, faz sentido.
minha hipótese era verdadeira. Agora, produzi 60 vídeos e fiz 35 vendas. Então, pera, o esforço não está correlato ao resultado. Talvez não, eu não acho que vale a pena fazer 60 vídeos. Talvez eu poderia estar fazendo 40, então, ao invés de 60. E já teria produzido as 35 vendas. Uma nova hipótese, uma nova projeção que muda a minha rotina de trabalho. Produtividade é sempre aproveitar melhor o tempo para fazer só aquilo que mais importa e deixar de desperdiçar o tempo com coisas que poderiam não ser feitas. Isso é produtividade. Produtividade é sobre deixar de fazer coisas também. Fazer algo é sempre deixar de fazer outra coisa. Então, se eu quero ser mais produtivo, a minha projeção passa a definir o tipo de tarefa que eu vou realizar. Se você prestar atenção sempre nesses 3 tópicos, eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Se você tiver dúvidas sobre produtividade, deixa nos comentários para eu fazer novos vídeos e me aprofundar em conceitos e trazer mais ideias. Tamo junto, até a próxima!